Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Sauberlab e hoje vai ser mais um vídeo sobre OpenMediaVal. Nesse vídeo específico nós vamos mostrar como que você pode instalar o OpenMediaVal. No meu caso eu vou estar utilizando uma máquina virtual, porém você pode instalar em qualquer tipo de computador, Raspberry Pi e outras coisas que você quiser. Além do mais, nesse vídeo nós vamos mostrar passo a passo como você pode instalar a nova versão do OpenMediaVal Extras e a partir daí como que você poderia instalar o Docker. E agora você está me perguntando, Alan, por que eu quero instalar o Docker no meu OpenMediaVal? E resposta muito simples, com o Docker você pode instalar muitos e muitos outros aplicativos. Desse jeito, seu OpenMediaVal se torna uma biblioteca de muitos compósitos, muitos containers, na qual funcionam e completam seu sistema. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo, mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Antes que a gente comece a explicar como você pode instalar o OpenMediaVal no seu sistema, depois você vai fazer a instalação do OpenMediaVal Extra e por fim o Docker, nós temos que entender o que seria o OpenMediaVal. OpenMediaVal seria um sistema dedicado para compartilhamento de dados. Isso significa que todos os seus dados podem estar localizados em um só endereço, ou em um só local, na qual todos os computadores que acessariam a tua rede, se tiver o usuário correto, poderiam acessar essa rede ou acessar esses arquivos, de modo em que todos os seus arquivos estariam centralizados. Até aí tudo bem, porém o OpenMediaVal consegue oferecer um pouco mais do que isso. Isso significa que através do Docker você pode instalar vários containers. E esses containers funcionam como programas diferentes funcionando isoladamente. Isso significa que no OpenMediaVal você consegue instalar o Nextcloud, na qual criaria o seu próprio sistema de cloud. Você poderia instalar outros aplicativos de imagem e edição de fotos para você compartilhar e ter todas as imagens em um só local. Você poderia instalar o Plex, Sonar, Radar, Lidar e outros aplicativos para que seu sistema de mídia esteja completo. Isso tudo com o mesmo sistema. Então você poderia ter esse OpenMediaVal para ter compartilhamento de seus dados local na sua rede, porém você poderia ter muito mais porque o Docker oferece isso. Então, desse jeito, para fazer isso, você deveria ter o OpenMediaVal Extras e por fim o Docker. E nesse vídeo nós vamos passo a passo para entender como que funciona. Antes que você selecione a sua máquina, você pode ter praticamente qualquer máquina, porém vai ter alguns requisitos. O que eu gosto de fazer, você pode não fazer, mas é recomendável, é você ter no mínimo 2 HDs nesse sistema. Os 2 HDs significa que um HD seria o mais fraco, na qual teria o OS, não precisa ser um SSD, não precisa ser muito forte ou muito espaço, porque só rodaria o iOS, na qual estaria instalado o OpenMediaVal. E depois você teria outros HDs conectados a esse sistema. Se por acaso você quiser fazer RAID 5, precisaria ter 5 HDs. Se você quiser RAID 6, pelo menos 4 HDs e assim por diante. Desse jeito, todos os seus dados estão centralizados nesses HDs e todos esses dados podem ser compartilhados em qualquer local na tua rede. Para fazer essa instalação, como eu falei, eu vou utilizar uma máquina virtual. Então, tendo isso em mente, nós vamos vir aqui no computador para revisar um pouco mais sobre essa máquina virtual. Primeira coisa, aqui seria a minha máquina virtual, eu acabei de criar ela, então não tem absolutamente nada, na qual foi chamada de OpenMediaVal, e o sistema básico desse OpenMediaVal vai ser Linux e vai ser o Debian 64 bits. O que é interessante a gente entender é que na parte de sistema eu tenho 4 GB de memória RAM, porém eu poderia ter 2 GB e funcionaria tranquilamente. Além do mais, eu tenho 4 CPUs, mas não precisa ser 4 CPUs, até um dual core funcionaria esse sistema. Porém, nós vamos vir aqui na parte storage, onde é o mais importante. Storage eu tenho 2 HDs, um de 20 e um de 40. Você tem que ter esses 2 HDs porque um HD vai estar funcionando o sistema operacional, como eu falei, e o outro HD estaria todos os seus dados. Se você tivesse 3, 4, 5, você poderia fazer diferentes configurações de RAID, porém, porque esse vídeo eu vou fazer mais simples, eu só preciso de um HD. Outra coisa, esse HD pode ser pequeno, porém tem que ser dedicado para o OpenMediaVal. Você pode compartilhar ou fazer partição desse HD, mas eu não recomendo fazer isso, porque se por acaso
seus dados, esse HD falhar, seus dados, o sistema operacional vão parar de funcionar e isso não é muito interessante. Outra coisa que nós estamos fazendo, nós estamos colocando Internet Bridge. Se por acaso você tivesse com um computador físico, a única coisa que você teria feito é conectar esse computador, ou esse Raspberry Pi, diretamente no seu roteador e ele estaria funcionando. O que eu sugiro você não utilizar o Wi-Fi, porque o Wi-Fi não é estável e porque nós queremos fazer um sistema estável e isso vai dar um conflito e não vai funcionar de modo correto. Outra coisa que vale a pena lembrar é que, nesse caso, eu já coloquei o meu OpenMediaVault. Se por acaso eu estiver instalando no computador externo, eu precisaria ter um USB e esse USB com balena ETH eu estaria fazendo a instalação desse OpenMediaVault nesse USB. Tendo isso em mente, agora nós vamos colocar OK e vamos iniciar essa máquina. Uma vez iniciada essa máquina, ele já vai aparecer essa imagem para fazer a instalação do OpenMediaVault. Então nós vamos só apertar instalar. Na próxima tela ele vai perguntar qual que é a língua que você vai estar utilizando. Então nós vamos procurar português, colocar português Brasil e nós vamos colocar que nós somos do Brasil. Agora ele vai falar o português brasileiro e vou começar a fazer a primeira configuração. Basicamente agora ele vai tentar identificar todo o seu hardware, todas as configurações que precisam ter para funcionar nesse computador específico. Após ele fazer essa primeira configuração, ele vai oferecer mais coisas para a gente fazer. Agora ele vai aparecer essa informação na qual você tem que definir o nome dessa máquina, porque eu não tenho problema nenhum, vou deixar exatamente o mesmo nome, vou colocar Enter, vou deixar o domínio local e agora nós vamos definir a senha do administrador. Para isso nós vamos colocar nossa senha e vamos digitar novamente essa senha e agora nós vamos localizar o nosso fuso horário. Tanto faz o fuso horário porque o Brasil só tem um fuso horário, então simplesmente vamos dar Enter e acabou. Mas se você quiser definir exatamente o fuso horário da sua localização, digita aqui ou localize e vai funcionar do mesmo jeito. Agora vem a hora que nós vamos decidir qual dos HDs que nós vamos querer, então vamos dar Enter. E nós vamos escolher o meu HD pequeno e vamos dar Enter de volta. Uma vez terminando essa primeira etapa, nós vamos escolher qual seria o repositório do nosso Debian que nós vamos escolher. No meu caso, vou colocar Brasil, vou dar Enter. Vou escolher exatamente o mesmo, não vai fazer muita diferença. A partir daí, nós vamos esperar ele terminar de fazer toda a atualização do nosso sistema. E uma vez que ele terminar de fazer a atualização, ele vai aparecer a mensagem que nosso sistema foi atualizado e está pronto para ser utilizado. A partir daí, nós não vamos precisar mais estar utilizando nenhuma tela nesse computador. Nós podemos pegar esse computador e colocar em um canto, colocar na garagem, colocar na cozinha, assim por diante. Precisa ter conexão de internet, porém, em qualquer lugar que tiver conexão de internet, você pode deixar esse computador e ele vai funcionar. Pois a partir daí, nós não vamos estar utilizando esse computador físico, nós vamos estar utilizando através do webpage, qualquer lugar que nós quisermos. Então, nós podemos fazer isso agora. Primeira vez que se for fazer o login, nós vamos ter que entrar como admin e nós vamos colocar a senha OpenMediaVault. Agora vai aparecer essa página, Welcome OpenMediaVault, nós podemos fechar, nós podemos vir aqui na parte Settings e ativar o que nós queremos verificar desse sistema. E aqui ele apareceria o nosso review. Porém, nós não estamos interessados tanto nisso. Primeira coisa que nós vamos ter que fazer é verificar as atualizações. Então, nós vamos vir aqui, ele apareceu 95 atualizações, então a primeira coisa que você vai fazer é atualizar todo o seu sistema. Então, vamos colocar confirmar e sim para atualizar todo o meu sistema. Uma vez atualizado esse sistema, ele vai aparecer Updates Available? Não. Então, agora sim, nós podemos fazer qualquer configuração que nós queremos. Primeira coisa que nós vamos ter que fazer, nós vamos ter que criar o nosso storage. Então, vou vir aqui na parte de storage, vou vir aqui na parte de disco. Se por acaso você inserir um disco novo e você já tiver um formato desse disco, eu sugiro você vir aqui na parte de disco, clicar no disco que você quer limpar e você vai ter que fazer a limpeza. Primeiro, wipe, confirm yes. Pode ser o quick, uma vez terminado, nós vamos apertar close e agora sim nós podemos criar o nosso file system. O que seria esse file system? Seria o formato desse HD. Então, como o Windows utiliza o NTFS, se você tivesse no USB seria FAT2, agora nós vamos criar o formato desse disco.
No meu caso, eu não estou utilizando RAID. Se por acaso você estiver utilizando RAID, faça primeiro o RAID e depois nós vamos vir aqui na parte de disco para fazer o formato. Como que eu faço? Eu posso criar o monte, escolho qual que seriam os formatos. Na minha opinião, eu gosto mais de utilizar o BTFS, então vou selecionar e vou escolher o tipo de formatação dos meus HDs. No meu caso, eu vou colocar com single, por causa só vai ter um HD. Se você quiser RAID 0, 1 e 10, você pode escolher aqui. Nós vamos clicar aqui, vamos escolher qual que são os dispositivos que nós queremos criar o formato. Então vou fazer selecionar e vou apertar Save. Agora ele vai criar o formato, porque eu não criei nenhum RAID, ele rodou super rápido. Vou fechar e eu posso fazer notificações para ele me avisar, salvar. E agora nós temos esse HD com o formato que nós escolhemos, BTFS, ele só usou alguns kbytes, então estamos praticamente limpo. Porém, esse HD não tem nenhum share folder. Então, nós vamos vir agora no nosso shared folder e vamos criar. Porque nós vamos querer instalar o Docker, nós vamos ter que criar 2 share folders. Primeiro, nós vamos colocar como dados. Vou selecionar qual que seria o HD que eu quero rodar esses dados. Posso deixar como essa mesma opção e vou apertar Save. Agora, o próximo HD que nós vamos criar o segundo chamado Docker. Fazer o mesmo procedimento e vou apertar Save. Tendo esses 2 HDs criados, nós temos que verificar se o nosso SSH está habilitado. Para isso, nós vamos vir aqui na parte de serviço, vamos entrar com SSH e vamos ver se está habilitado. Nesse caso, está habilitado para a porta 22, na qual está permitindo acesso com o administrador, ele pede para autenticação com senha, e Public Authentication Key. Então eu não preciso fazer absolutamente nada, a única coisa que eu preciso é abrir meu PUT. Então aqui no meu PUT eu já abri ele e já coloquei o mesmo IP address da minha máquina para fazer o login. Então eu vou apertar Open, ele vai aparecer essa mensagem na primeira vez, vou colocar aceitar e vou fazer o login como root. Tanto faz qual que seria o usuário que você tem, você vai ter que utilizar root e vamos colocar a mesma senha que nós tínhamos configurado na instalação inicial. Ele apareceu todas essas informações como OpenMediaVault, a última versão que seria e qual que seriam as atualizações. O que nós precisamos fazer? Nós vamos entrar agora no meu OpenMediaVault Extras e vou copiar essa configuração do OpenMediaVault Extra. Vou vir aqui no meu PUT, vou colar e vou dar Enter. Uma vez terminado de instalar, ele vai aparecer essa informação para eu reiniciar o meu browser. Então agora eu posso fechar esse PUT. E nós podemos vir no nosso OpenMediaVault e atualizar. Se eu vir na parte de sistema, OpenMediaVault Extras, ele apareceu essa informação, eu posso clicar Docker Repo and put Save. Uma vez que você habilitou esse Docker Repo, ele tem a comentário que você precisa instalar o Docker Compose. Então nós vamos vir agora na parte de plugins e vamos procurar como Compose. Ele já apareceu, a OpenMediaVault Compose 6.11, eu vou clicar e vou fazer o download. Quero confirmar e apertar sim. Agora ele vai fazer a instalação desse Docker Compose, o que vai demorar alguns segundinhos até ele terminar. Uma vez instalado esse Docker Compose, nós podemos vir agora na parte de serviço e ele vai ter o nosso Compose. Clicamos aqui na parte de serviço, vamos vir aqui na parte de Settings. Se a gente vir aqui na parte de baixo, não tem o Docker instalado. Para instalar, nós vamos ter que vir aqui e vamos selecionar onde que nós queremos instalar o nosso Docker Compose Files. Então, vamos selecionar e vamos colocar como Docker. Deixamos todas as informações do mesmo jeito e aqui na parte de dados, nós podemos ir na parte de dados. Então significa que todos os arquivos do meu Dockerfile vai ser aqui e meus dados vão ser salvos nessa pasta específica. Se por acaso eu quiser fazer backup, eu posso selecionar o local na qual eu posso fazer backup, porém não deve ser exatamente no mesmo local onde estão os seus dados ou o seu Compose. Então o que nós podemos fazer? Nós vamos apertar salvar. Uma vez que você apertar salvar, ele vai pedir para você reiniciar o seu sistema, nós vamos apertar apply. E sim. Uma vez aparecendo essa informação de install and running, nós podemos verificar o que nós temos aqui. O OpenMediaVault está tentando mudar o modo na qual ele tem todos os seus formatos, na qual agora você tem a opção de verificar seus logs, serviços, status, imagens, networks e assim por diante. Porém, não é ainda uma versão gráfica muito boa, por isso mesmo que eu gosto de instalar o meu Portainer. Para instalar o Portainer, nós vamos abrir de volta o meu PUT e vou colar esse seguinte comando. Esse seguinte comando serve para fazer a instalação do nosso Portainer.
Então nós vamos rodar, ele vai localizar os arquivos, vai fazer a instalação desses arquivos e uma vez terminado ele vai aparecer a mensagem na qual terminou. Então nós vamos esperar um pouco até ele terminar, fazer essa instalação. Uma vez aparecendo essa mensagem, significa que o nosso portainer terminou de instalar. Então, para isso, nós vamos poder entrar com o nosso IP address, exatamente esse, final 54, 2.900, para acessar o meu portainer. A primeira vez que você entrar, ele vai pedir para você definir o seu administrador, sua senha. Então, nós vamos colocar a nossa senha. Vamos digitar novamente nossa senha. E agora nós podemos criar esse usuário. Nós podemos selecionar esse como primário e nós vamos ter o acesso. Basicamente, todas essas informações que ele aparece aqui, seriam exatamente as mesmas que ele aparece aqui. Então, se a gente vir aqui na parte container, ele vai aparecer que está rodando o portainer. E se eu vir aqui na parte container, ele vai aparecer o portainer. Espero que um dia essa versão gráfica do portainer vai ser bem parecida com essa versão do nosso OpenMediaVault. Assim vai ficar muito mais fácil. Outra coisa, não vejo nenhuma opção de stack, na qual o Portainer oferece essa opção de stacks, para você criar seus stacks de acordo com suas necessidades, porém o OpenMediaVault não oferece o mesmo. Então, desse jeito, nós chegamos ao fim desse vídeo, espero que vocês tenham conseguido acompanhar e agora vocês têm como rodar o Docker no OpenMediaVault na última versão. Então, se você gostou desse vídeo e achou interessante, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima.